Saúdo mais uma vez a igreja com a paz do Senhor Jesus. Abrem as vossas Bíblias no livro de 2 Reis, capítulo 6. Nós fazemos perguntas e o Senhor nos responde. Nós perguntamos como e Ele explica como tem que ser feito. Nós perguntamos onde e Ele fala onde está. Nós falamos não consigo pegar e Ele fala então agora eu vou fazer flutuar. É assim que o Senhor faz conosco. O que é possível nós vamos fazer, mas aquilo que é impossível Ele vai fazer nas nossas vidas. E disseram os filhos dos profetas a Eliseu: eis que o lugar em que habitamos diante da tua face é pequeno para nós todos. Versículo 2. Vamos, pois, até o Jordão, e tomemos de lá, cada um de nós, uma viga, e façamo-nos ali um lugar para habitar. E disse ele: ide. E disse um: serve-te de ires com os teus servos? E disse: eu irei. E foi com eles, e chegando eles ao Jordão, cortaram madeira. E sucedeu que, derrubando um deles um tronco, o ferro caiu na água, e ele exclamou: ai, meu senhor! Ele era emprestado. E disse o homem de Deus: onde caiu? E mostrando-lhe ele o lugar, cortou um pau, e lançou ali e fez flutuar o ferro. E disse: levanta-o. Então ele estendeu a sua mão e o tomou. Pode sentar, igreja. O Senhor, Ele me deu essa palavra antes do congresso, do aniversário da igreja. E quando foi agora depois, nós começamos a trabalhar essa palavra na consagração. No primeiro versículo, fala que o Eliseu, ele estava com os filhos dos profetas. E eles falaram assim: olha, o lugar que nós estamos habitando, ele está estreito demais. Vamos para outro lugar. E vamos alargar. Vamos aumentar. No capítulo 2 de Reis, quando Eliseu ele fica ali junto com Elias, demonstram que tinha 3 escolas de profetas. Um em Betel, uma em Gilgal e outra em Jericó. E por onde nós vimos que por onde estava passando Elias e Eliseu, eles falavam assim, os profetas chegavam e falavam: hoje o teu Senhor vai ser tomado sobre a tua cabeça. Ele falava: é verdade, cala-te, eu não quero saber disso. Chegava no outro lugar: hoje o teu Senhor vai ser tomado sobre a tua cabeça. Ele é: cala-te, eu não quero saber. De novo: cala-te, eu não quero saber. Então nós sabemos que ele era um homem de obra e ele estava ensinando as pessoas ali na obra. Ensinando os profetas ou os filhos dos profetas. E eles começaram a se incomodar. Quando você sabe que o ministério está crescendo na vida de um membro, é quando ele começa a se preocupar com alguma coisa dentro da casa do Senhor. Quando ele começa a se incomodar. Quando ele vê que uma coisa está ali, ele fala assim: não, vamos melhorar aquilo. Vamos melhorar aquilo. Olha, eu lembro que quando o Flávio chegou aqui, ele falava assim: tem que colocar, ele chegou na hora que tinha quebrado essas paredes, tinha que colocar ali o negocinho da luz, das tomadas, e ele ia colocando tudo, e os fios caídos, e ele ia arrumando. Então você vê que ali estava nascendo no coração dele a vontade pela obra, o desejo pela obra, porque isso não é de fora para dentro, é de dentro para fora. E no versículo 2 ele fala assim: olha, vamos até o Jordão e vamos lá tomar uma viga. Agora vamos imaginar o Jordão.
Vamos imaginar o lugar. Um lugar onde tem madeira. Presta atenção, gente. O lugar onde tem madeira. O lugar onde tem mato. O lugar onde tem árvore. O lugar onde tem um rio. O lugar onde tem muita dificuldade. Ele não falou assim, eu vou sozinho. Ele falou, vamos até lá, vamos. O líder, ele nunca fala que ele vai fazer nada sozinho. Uma pessoa, ela nunca acha que ela pode fazer alguma coisa sozinha. Ela sempre sabe que ela precisa de alguém. Moisés um dia falou assim, esse povo é pesado demais. Eu preciso de alguém. Senhor, eu preciso de ajuda para conduzir esse povo. Porque esse povo tem se multiplicado e vai se multiplicar ainda mais. Então o líder, ele tem visão de crescimento. E aqui eles falaram assim, Eliseu, vamos conosco. Vou inverter um pouquinho. Não a visão do líder, mas a visão agora do liderado. Vamos conosco. E eu comecei a pensar como que seria uma pessoa que eu chamaria para... que eu gostaria de ir com ela. Eu pediria para ela ir comigo. Eliseu logo falou assim, tudo bem, vamos embora. Vamos, Eliseu. Eliseu falou, vamos. Eu irei com vocês. Na palavra do Senhor diz que Eliseu, ele era um homem diligente. O que é uma pessoa diligente? Uma pessoa pronta. Ela não dá desculpa para nada. E um dia Eliseu estava lá cuidando dos bois, estava trabalhando. E Elias chegou, lançou sobre Eliseu a capa dele e falou assim, Eliseu, vamos embora, vamos comigo. Eliseu olhou e falou assim, deixa só eu ir beijar meu pai, beijar minha mãe, eu já estou indo com você. Ele era uma pessoa que ele não dava desculpa, ele estava pronto. Então uma pessoa, quando ele procura um líder, ele procura uma pessoa pronta. Eu vou. Ele não dá desculpa. Ele não dá desculpa que ele não tem tempo. Ele não dá desculpa que tem um trabalho. Ele vai. Então eles falaram, vamos, Eliseu. Ele falou, vamos. E aquelas pessoas observavam o líder. No livro de 2 Reis, capítulo 2, também fala de um líder que ele buscava o espiritual. Quando Elias fala assim, Eliseu, eu vou ser levado. Eliseu falou assim, onde você for eu vou. O lugar que você for eu vou. Elias falou assim, mas, então pede o que você quer. Eliseu podia ter pedido qualquer coisa para ele. Algo material. Algo que ele tivesse. Eu quero que você me coloque na frente das pessoas que você está liderando. Eu quero que você me coloque para tomar conta dessa escola de profetas. Eu quero que você me coloque para tomar conta dessa obra. Ele falou assim, olha, eu quero porção dobrada do Espírito. Então as pessoas começavam a observar que aquele líder, ele era uma pessoa que ele queria o espiritual. Ele queria mais. Às vezes nós nos acomodamos, a palavra do Senhor fala, se nós pedimos o batismo com o Espírito Santo, nós recebemos. Aí nós pedimos uma vez, pedimos duas e depois nós paramos de pedir. Mas se nós pedimos, a palavra do Senhor fala que nós receberemos, então nós temos que pedir. O líder, ele tem autoridade. Observando Eliseu, eles viam que quando ele falava assim, olha, chegou para aquela mulher e falou assim, até esse ano, final desse ano, você vai ter um filho. Viram que tinha autoridade na vida dele. Eles viram que a visão dele era diferente. Quando os inimigos estavam cercando ali, eu estou pegando a visão de um líder para chegar no liderado primeiro, no liderado depois. E quando ele viu, aquele moço viu um monte,
Os inimigos falaram: Eliseu, olha só quantos inimigos que tem. Eliseu falou assim: maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. E Eliseu orou e falou assim: Senhor, abre os olhos daquele moço, abre os olhos deste moço. Uma pessoa que ela vê adiante, ela vê além. E aquelas pessoas estavam observando, elas queriam alguém que liderasse, mas elas queriam alguém que visse além, elas queriam alguém que ajudasse, elas queriam alguém que estivesse pronto. Quem que elas iam ver? Uma criança, ela tem segurança em nós, na mãe, no pai. Se você pegar uma criança e falar assim, se joga, ela vai se jogar, que ela sabe que o pai está ali. E você tem que ter segurança. O líder, ele tem que passar segurança. Às vezes você é líder no seu serviço, às vezes você é líder dentro da tua casa, às vezes você é líder aqui na igreja. Então você tem que passar segurança para as pessoas. Você tem que ter certeza daquilo que você está fazendo. Eu sempre chamo atenção, eu falo, não fica falando eu acho. Não fica falando será? Eu tenho certeza, é assim. O líder, ele não fica em cima do muro, ele tem a decisão. E aí, voltando aqui, na parte que eles observaram e viram que Eliseu era um líder. Vamos conosco, Eliseu. Vamos. Às vezes eu dou bronca. Chama a atenção das irmãs que elas é dividido o grupo de oração. Uma vai para uma casa, outra vai para outra, outra vai para outra. Às vezes fala assim, vamos comigo? Quando dá, eu falo, eu vou. Vamos. Você chama para orar com você quem você tem segurança. Se você não tem segurança, você não chama. Você sabe que a pessoa vai te ajudar. Você sabe que a pessoa vai somar. E Eliseu era uma pessoa que somava. E no versículo 5 fala assim que quando ele estava cortando, caiu o ferro dentro da água. Agora que está quando cai o ferro dentro da água. Imagina só. Ficou com a ferramenta na mão, com a madeira na mão, mas aquilo que era mais pesado caiu dentro d'água. Agora eu, como líder, eu não sei lidar com a desobediência. Quando eu falo assim, fulano faz isso, fulano não faz. Cicrano faz isso, cicrano não faz. Primeiro é dentro da minha casa, eu não sei lidar com a desobediência. Eu falo para o meu filho assim, olha, deixa isso no lugar. Meu filho vai lá e tira, eu vou lá e bato no meu filho. Nessa hora, eu demonstro que eu não sei lidar com a desobediência. Eu imponho a minha autoridade. Eu estou mandando, é desse jeito que tem que ser feito. Às vezes eu faço isso no meu serviço. Se eu tomo conta de alguma coisa, eu falo, eu estou mandando. E se a pessoa falar, eu vou te mandar embora, e manda embora. Essa pessoa não sabe lidar com a desobediência. O machado, o ferro do machado caiu lá. E foi a desobediência. A pessoa não soube lidar com aquilo. E quando ela não soube lidar com aquilo, a palavra do Senhor fala que quando você cria um servo, um escravo, desde a infância, quando ele crescer, ele vai querer ser seu filho. Mas quem quer criar desde a infância? Foi falado aqui os 3 dias, 4 dias de alargar a tenda. Que gostoso. É tão bom quando fala assim, olha, você vai ter um filho. Você começa a sentir enjoo. Daqui a pouco a barriga começa a crescer, começa a perder a roupa, ainda vai tudo bem. Aí chega 9 meses, o bebê nasce, tá tudo bem. Aquela festa para chegar em casa, tudo bem. Mas aí o bebê vai com 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, pronto, o bebê não quer mais ficar no colo, quer ficar arrastando no chão. Aí você tem que segurar a criança, você tem que lavar a louça, fazer comida, cuidar da criança e fazer tudo, e você acha muito pesado.
E aí a criança vai crescendo, se arrastando, vai engateando, vai andando. Aí começou a dar trabalho. Nossa, meu Deus, o que eu fui fazer de ter engravidado? Agora eu tenho que cuidar dessa criança. É isso mesmo. Primeiro você deseja ter um filho, agora você tem que cuidar do seu filho. Se está dando trabalho, você vai ter que cuidar. Lidar com a desobediência. E aí nós vamos na ameaça. No livro de Efésios 6:9 fala assim que nós temos que deixar ameaças. Porque o Senhor do servo e do Senhor virá para os dois. E aí vem outra coisa. Falta o desvio de caráter. Como é difícil lidar com falta de caráter. É muito difícil. É difícil lidar com a pessoa mentirosa. É difícil lidar com a pessoa maldosa. É difícil lidar com a pessoa invejosa. E nós vamos lidar. No nosso serviço a gente vai lidar. Às vezes dentro da nossa casa, no nosso quintal, quem mora junto com o parente, às vezes vai lidar. Às vezes mora separado, também vai lidar. Como que a gente tem que fazer? Vou tirar meu parente do quintal, não dá. Ou você vai sair ou ele vai sair. Deus não deixa você sofrer lá. Até trabalhar na tua vida. E é muito difícil lidar com o desvio de caráter. Porque chega uma hora que você acredita que você vai resolver tudo no grito. E aí sobe a ira. E a palavra do Senhor fala que a palavra branda desvia o furor. E quantas vezes nós queremos resolver tudo no grito quando você percebe um desvio de caráter? Quando você vê uma pessoa vindo para cima de você, você vai para cima dela e você começa a brigar. Deus falou, vou alargar as tendas, vou aumentar, vou mandar o povo, vai aumentar, mas também vai aumentar os problemas. Que gostoso que é. Vai aumentar, mas vai aumentar os problemas também. A missionária Lília cuida de um mercado. Aí o Senhor fala assim, eu vou abençoar, eu vou aumentar, eu vou te fazer prosperar. Tudo bem, mas vai ter mais funcionários, vai ter mais pessoas que vão precisar e necessitar dela. E se ela não souber cuidar daqueles ali, também ela não vai conseguir cuidar dos outros. É lidar com desvio de caráter. Jesus conseguiu. Com mansidão, com amor. Se não tiver amor, você não consegue lidar. Porque é incrível. A palavra do Senhor diz que tudo é descoberto na congregação. Nós conseguimos ver. E nós temos que amar. Mesmo com desvio de caráter. Às vezes as pessoas falam assim, fulano é isso, fulano é aquilo outro. Ninguém gosta que fala mal do seu filho. Nós não gostamos, nós sabemos. Quem é que gosta que fala mal do seu filho? Seu filho pode aprontar muito, mas você sabe que ele tem um desvio de caráter. E a esperança que você tem é que Deus venha mudar o coração dele e vai mudar dentro da casa do Senhor. Outra coisa que nós não conseguimos nos dar é com a negativa. É tão horrível receber um não. Ainda mais quando você tem um negócio ali na mão, né? Eu nunca fui dona de nada. Sim, de... O Lúcio falou que eu sou dona dele. Mas eu nunca fui dona de um estabelecimento. Mas eu imagino eu dentro do estabelecimento. Já trabalhei com a minha irmã. Mas eu imagino que eu dentro do estabelecimento, falando para um funcionário assim, tira esse negócio do lugar e coloca no outro. E o funcionário fala assim, não. Não vou fazer. Às vezes, quando
foi falado aqui a respeito de a negativa do tempo. A pessoa fala assim: você pode chegar mais cedo? Você pode abrir a igreja? Ou você mesmo que tem cuida de umas pessoas, você fala assim: você pode chegar mais cedo e você pode abrir esse estabelecimento? E a pessoa fala assim: não dá, eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo. E às vezes, quando fala eu não tenho tempo, é a hora que você perde o controle. E a hora que você fica nervoso. Outra coisa que nós não conseguimos lidar é quando fala assim. Chegou um dia um rapaz e falou para Jesus assim: Senhor, onde o Senhor quiser, onde o Senhor for, eu vou. Aí Jesus explicou para ele, falou para ele: as raposas têm covis, os pássaros têm ninho, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Quando uma pessoa sabe que vai tirar o descanso dela, ela fala: eu não vou. E quando ela fala: eu não vou, eu vou lidar com a negativa. Às vezes a pessoa coloca a culpa no trabalho. Às vezes coloca a culpa na família. Mas sempre tem uma negativa: eu não vou. Outra forma que nós não conseguimos lidar é com a ingratidão. Quantas pessoas eu já vi chorando? Eu já chorei, eu já fiz isso. Senhor, eu ajudei, eu fiz isso, eu fiz aquilo, e a pessoa não reconhece nada que eu fiz. A palavra do Senhor diz que tinha um homem, no livro de Eclesiastes 9:15, pobre homem, que salvou uma cidade inteira, mas depois nem se lembraram do nome dele. E às vezes nós queremos que as pessoas, por alguma coisa que nós fazemos para ela, algum presente que nós damos, essa pessoa tem que se lembrar de mim. E aí cai o ferro dentro da água, o ferro da ingratidão. E nós nos colocamos numa posição: eu sou o coitado, eu estou sofrendo, eu estou passando por ingratidão. E sai falando para todo mundo que você está sendo desprezado, que você não foi valorizado. Outra coisa que é difícil para um líder, a divisão de tarefas. Como é difícil dividir tarefas. É muito difícil. Eu não sabia que eu tinha essa dificuldade. E um dia na roda de oração, o Senhor falou assim: você tem essa dificuldade, você não sabe. Eu fazia tudo. E às vezes as pessoas me julgavam porque eu fazia, mas eu fazia tudo porque eu não sabia pedir. Eu tinha medo. Medo de receber um não. Medo de ser desrespeitado. Então eu não pedia para ninguém fazer. E o líder, ele não pode ter medo de dividir as tarefas. Mas ele tem que saber como dividir as tarefas. No livro de Deuteronômio, capítulo 1, no versículo 13 está escrito assim: que os homens que Moisés estava escolhendo, que Deus estava escolhendo, eram homens sábios, inteligentes e experimentados entre as vossas tribos. Sabe o que eu entendi que é homem experimentado? É uma pessoa que ela não pode ser nova na fé. Às vezes a pessoa tem 10 anos de crente e ela é nova na fé. Não é o tanto de igreja, mas uma pessoa, para saber se ela não é neófita,
se ela não é nova na fé, é aquela pessoa que ela já desceu lágrima do olho dela, e ela já foi atrás das pessoas, ela já começou a ter amor pela obra. Uma pessoa experimentada no trabalho. Uma pessoa que mesmo que alguém virou as costas para ela, ela continuou fazendo o que ela estava fazendo. Ela não largou a mão do arado. Depois falou assim, no versículo 17, 1:17 de Deuteronômio, que não podia discriminar as pessoas, e ouviu o pequeno e o grande. Não fazer acepção de pessoas. Ouvir um e ouvir o outro. Então, quando você está distribuindo tarefas, você tem que dar conforme a necessidade de cada um. Conforme cada um pode te proporcionar. Interessante que logo em seguida está falando assim: não temei a face de ninguém, porque juízo é de Deus. É tão difícil quando você vai distribuir uma tarefa e a pessoa fecha a cara e ela fala: eu não vou fazer, eu não quero fazer. O Senhor falou para Moisés: não tenha medo da face de ninguém. E para eu distribuir as tarefas, vão ter as pessoas que vão falar não, e eu vou ter que ter paciência, humildade, ser corajosa e, como foi falado aqui, não fazer acepção de pessoas. Agora é interessante que aquele povo também que estava indo lá para cortar aquelas madeiras, os filhos dos profetas, eles estavam com... Ninguém sai de casa sem nada, né? Eu imagino que saíram com lanche, com bagagem, com alguma coisa, porque eles iam ficar lá algum tempo. Não era poucas horas. E às vezes nós não queremos carregar a bagagem de ninguém. Nós fazemos como aquele homem, o levita e o sacerdote. Passamos de largo. Não é problema meu, é problema dele. Agora, por que que o líder ficou paralisado? Com a desobediência. Eu pedi, a pessoa não fez, e eu me irei. O líder que fica, presta atenção aqui, gente, paralisado com a desobediência, ele é autoritário. O líder que ele fica paralisado com desvio de caráter, ele é impaciente. O líder que ele fica paralisado com a negativa, ele não sabe discipular. Ele não sabe, ele não tem didática, uma técnica de ensino. Às vezes você pega uma criança e você fala assim: olha, faz assim. A criança faz errado, aí você vai lá, faz assim. A criança faz errado e você vai lá, faz assim. Você precisa saber ensinar. Você precisa discipular. Aprender a isso. O líder que ele fica paralisado com a ingratidão. Ninguém lembra de mim. Ninguém gosta de mim. Ou ninguém me respeita. Ou ninguém me ama. Ou eu ajudei e esqueceram de mim. Esse líder, Deus está trabalhando no ego dele, no eu dele. Para que ele venha falar como Paulo falou: Senhor, eu não quero ser reconhecido por ninguém. Como João Batista falou, que diminua eu e que o Senhor cresça em mim. O líder, quando ele fica preocupado com a ingratidão, ele quer ser reconhecido. E Deus está trabalhando isso na vida dele. O líder
Quando ele não consegue dividir tarefas. Vamos lá, ver se você se acha nisso. Eu fiquei surpresa com tanta coisa. Eu percebi em mim o orgulho. Talvez foram percebidos em pessoas perfeccionismo. Só você sabe fazer. Mas ninguém sabe fazer como você. Então você faz sozinho porque só você sabe fazer. Orgulho. Eu não quero receber o não de ninguém. Vaidade de si mesmo. Eu quero os créditos para mim. Eu quero que todo mundo saiba que eu fiz. Se a minha irmã estiver assistindo o culto, ela vai lembrar disso. Eu lembro que quando a gente estava carregando sacola pesada, ia eu e minha irmã no caminho. Quando chegava perto de casa, ela queria carregar a sacola. Aí eu falava, agora que está chegando perto de casa, que quando chegar em casa o pai vai ver que quem carregou foi você. Não. Eu carreguei até aqui, então vou carregar até em casa. Às vezes nós queremos fazer sozinho porque nós queremos que as pessoas saibam o que nós fizemos. Que os outros saibam o que nós fizemos. O líder que não sabe dividir tarefas, às vezes ele tem autopiedade. Eu sou o coitado. Ninguém me dá atenção. As pessoas me desprezam. Ou as pessoas zombam de mim. Agora, como que nós faríamos? Será que você, como líder, ou você que cuida de alguma coisa, todos nós aqui somos líder de alguma coisa, ou do nosso lar, ou de um grupo dentro da igreja, ou do nosso serviço, alguma coisa nós somos líder. Quando é que você elogiou o trabalho de alguém? O líder, ele fica junto, ele não tira a mão. Porque ele quer ver o negócio crescer. O líder, ele age diretamente. E ele estimula a autoestima do discipulado. Outro dia o Gabriel, sempre quando ele chega, eu falo, como que foi a escola? Ele fala enrolado lá, eu não entendo nada. Aí outro dia ele chegou e falou pro pai dele assim, o senhor não vai perguntar como foi minha escola? Às vezes nós falamos para o nosso filho ou nossa filha, olha, faz isso, isso, isso. E quando a gente chega em casa, a gente nem observa. Se ele não fez, a gente vai brigar. Mas se ele fez, a gente não observa. Por que nós somos assim? Nós nunca elogiamos. Parece que nosso olho está travado. A gente só vê o erro. A gente só vê as coisas erradas. Hoje eu liguei mandei a mensagem para a Clara, falei, não vai dar para eu ir limpar a igreja. Aí, cheguei aqui, o cheiro de desinfetante, a igreja limpa. Mas nossa, ficou bom. Mas se tivesse sujo lá, eu ia bater meu olho e eu ia ver. Porque o nosso olho parece que vai só nas coisas erradas. Você já vai direto, eu vou olhar, tá errado aquilo, não tá bom. Mas se tiver bom, eu não consigo enxergar. Por que nós somos desse jeito? Isso não é só para uma pessoa não, é para todo mundo. Todo mundo aqui é assim. Às vezes nós falamos, mas é fulano, se não servir para você, pode levantar e ir embora. Porque eu tenho certeza que o Senhor está tratando com todos nós. Porque o Senhor falou que ia levantar. Mas o Senhor falou que os problemas viriam. Nós temos que saber tratar dos problemas. E executar o trabalho e ensinar. É tão difícil ensinar. Ensinar a conversão é mais difícil ainda. Quando você chama uma pessoa para conversar.
E eu já passei por algumas experiências muito difíceis. E o líder, ele não quer saber se tem um leão, não quer saber se tem um urso. Ele sabe que ele não pode deixar aquela pessoa morrer. E ele vai. Talvez você agora está ouvindo essa pregação e você está falando assim, está se colocando no lugar de liderado. Começa a pensar diferente, começa a pensar como líder, não começa a pensar como vítima. Eu sempre falo, quando você estiver olhando a pregação como vítima, você está errado. Quando você estiver olhando, se enxergando na pregação, aí você está conseguindo chegar no caminho certo. E eu já tive conversas de ir na casa da pessoa e eu conversar e daqui a pouco eu começar a chorar e falar assim, ai Senhor, eu não queria chorar. E a lágrima descia. E daqui a pouco eu falava assim, Senhor, eu tenho que ir embora. Mas eu não conseguia levantar da cadeira de onde eu estava sentada. As pernas duras, os braços duros. E eu falava, Senhor, será que é a última conversa que eu vou ter com ela? E quando eu saía de lá, eu ia para minha casa e chorava ainda mais. E eu falava assim, Deus, eu não tenho estrutura para isso. Porque você sabe que o adversário, ele quer destruir as pessoas. E você sabe que Deus te deixou com mais experiência ali para você falar com elas, para você cuidar. E você fala assim, Deus, eu não consigo. E de repente você vai ter que passar por tudo aquilo para você tirar a pessoa da boca do urso ou da boca do leão. E aí, para finalizar essa pregação, aquele povo, ele tinha que estar junto. Eles não podiam estar separados para tirar as vigas daquele lugar. O ferro tinha que flutuar. Eliseu falou, onde caiu o ferro, e o profeta falou desse jeito, filho do profeta, o profeta caiu ali. Agora eu pergunto para vocês, onde caiu o ferro? Onde caiu o ânimo? Onde caiu a vontade? Onde caiu o desejo? Talvez você saiu preparado para inventar esse mato. Saiu preparado para derrubar. O que tiver que vir, vai vir. Quando você aceitou o Senhor Jesus, o Senhor te encheu com o Espírito Santo dele. E você falava assim, agora o que tiver que vir na frente vai. E eu vou destruir tudo. E eu vou derrubar tudo que tiver na minha frente. Mas alguma coisa aconteceu e você deixou cair o ferro dentro da água. Agora eu pergunto para você, onde caiu o ferro? Ele perguntou, onde caiu o ferro? Ele sabia. Aqui. No livro de Apocalipse fala assim, lembra onde caíste e te arrepende. E volta ao primeiro amor. Onde caiu o ferro? Não adianta você perguntar para outra pessoa. Não adianta você pôr a culpa em outra pessoa. Agora é com você. É Jesus e você. E Jesus perguntando para você, onde caiu o ferro? Onde? O Espírito Santo que te ungiu é o mesmo que está dentro de você. Só que você tem que saber onde que caiu. É hora de você pôr a boca no pó e falar, Deus, eu não estou achando, eu não sei onde caiu o ferro. Eu quero saber agora onde caiu o ferro. E aí é a hora que o profeta
vai profetizar e vai falar assim, vai jogar a madeira, que já devia estar na mão dele, e aquele ferro vai flutuar. Porque você não vai quebrar nenhuma árvore com esse pedacinho de pau que está na tua mão. Às vezes você pode estar dentro da igreja e você fala, mas eu estou fazendo a obra. Deus mostrou que tinha uma pessoa que fazia tudo, mas ela estava dormindo. Mas eu estou fazendo a obra, mas eu estou fazendo a obra. Porque ela está com alguma coisa na mão, né? Então ela acha que ela está fazendo a obra. Mas vai ver, se ela olhar, não tem mais ferro cortante. Não corta mais nada. O ferro que está junto com a madeira, que tem que estar junto com a madeira, ele tem que cortar. Tem que ter fruto. Agora vamos lá. Qual é o fruto que você está dando? Tem fruto? Então o ferro está cortando. Não tem fruto? Então o ferro não está cortando, está cego. Era o que eles precisavam fazer. Vontade eles tinham. Mas crescer ia crescer. Querendo o diabo ou não. Mas ia vir a dificuldade. E agora na dificuldade é a hora de crescer. O liderado e o líder. Vai crescer os dois juntos. É hora da mãe começar a aprender a cuidar de um filho que dá trabalho. Até o dia que o Senhor voltar e falar assim, aqui está, Senhor. Não é meu, é seu. Então é hora da gente crescer. Virão as dificuldades. E quando vir as dificuldades, é hora de pôr a boca no pó e saber onde que caiu o teu ferro. Amém? Agradeço a oportunidade. As palmas louvam o Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Se coloque de pé. Nós vamos agora ministrar a oferta. E eu já quero estar encerrando a transmissão ao vivo. Agradecer a todos que acompanharam esse culto. Daqui a pouco, já amanhã, essa pregação estará disponível também no YouTube, para que quem não assistiu também possa assistir ela na íntegra por completo. Que Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Amém? Que vocês continuem acompanhando os nossos cultos, as nossas transmissões, e que possam ser ricamente abençoados em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. O pastor Ricardo está com a oportunidade, amém, para ministrar as ofertas em nome do Senhor Jesus.